Vamos aprender como resolvemos sistemas de equações do primeiro grau, hoje pelo método da substituição. Como o próprio nome diz, substituição na ideia de substituir. Então, o nosso primeiro exemplo traz uma ideia bem clara disso, olha só. Então, o que é um sistema de equação? Primeira coisa, são duas equações que têm duas incógnitas, então tem xy e tem xy, nas duas. Quando tu tens duas equações que têm as mesmas letras, tu consegue descobrir o único resultado possível, né, caso ele for um sistema determinado, das duas letras. Vamos ver pelo método da substituição. Perceba que essa primeira equação, o problema já está dizendo que o y ele é igual, ou seja, que o y vale 3x. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o y pelo 3x na outra equação. Então, olha só, copiar o 4x, copiar o menos e o 3, e aparecer o y. Em vez de colocar y, eu coloco 3x. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma equação do primeiro grau com uma única incógnita. E eu sei resolver uma equação de primeiro grau com uma única letra. Letra para um lado, número para o outro. Mas antes disso, eu só vou multiplicar aqui, tá? Então, 4x menos 3 vezes 3 dá menos 9x. Igual a 10. Eu já tenho letra para um lado e número para o outro, é só juntar. 4 tira 9 dá menos 5x. Se menos 5x é igual a 10, é só eu dividir 10 por menos 5. X é igual a menos 2. Bom, primeira parte do problema eu resolvi. Só falta eu descobrir o valor de y. E eu já sei, eu disse que o y é igual a 3x. Então o y é igual a 3, em vez de colocar x, eu coloco menos 2, porque eu sei que esse é o valor do x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Esse é meu valor de y. Então, normalmente as respostas estão em pares ordenados. O primeiro valor sempre é o x, o segundo sempre é o y. Então, o x é menos 2 e o y é menos 6. Caso tu quiseres fazer uma prova real, será que eu acertei? Vamos fazer o teste, é só substituir. 3 vezes menos 2 dá menos 6? Dá. Olha a outra. 4 vezes o x, que é menos 2, menos 3 vezes o y, que é menos 6, e isso daqui tem que dar 10. Vamos lá, aqui dá menos 8, e aqui dá mais 18. 18 tira 8, 10. Tá certo. Pode fazer a conferência e saber que a tua questão tá certa, ok? E quando eu não tenho uma letra igual a alguma coisa, como que eu faço pelo método da substituição? A maneira mais simples é procura a letra que está sozinha, nesse caso é o x, e isola ela. O que é isolar? Deixar ela sozinha. Então, vamos lá, x é igual, eu só quero ficar desse lado da igualdade tipo x, 4, e esse 5y que estava do lado do x, ele vai mudar de lado da igualdade. Então, muda a operação, vai menos 5y, certo? Agora eu tenho uma letra isolada. Eu vou substituir o meu x na outra equação, sempre na outra equação, pelo valor que eu isolei. Então, ó, menos 2, apareceu o x. Vou trocar. 4 menos 5, y. Copio o resto. Mais 6y igual a 0. De novo, tem uma equação de primeiro grau e eu sei resolver isso. Propriedade distributiva, aposto que tu lembra, né? É só multiplicar este número pelos dois termos. 2 vezes 4 dá 8. Cuida do sinal. Diferentes, menos. E 2 vezes 5y dá 10y. Olha o sinal. Sinais iguais, positivo. Copia o resto. E agora é só letra para um lado e número para o outro, ok? Então, 10y mais 6y, nada mudou de lado, continua igual. 0 e esse 8 muda de lado mais. Então, 10 mais 6, 16y. 0 mais 8, 8. Pessoal, cuida aqui. É muito comum o pessoal dividir 16 por 8 e colocar 2. Não. Se 16y é igual a 8, eu vou fazer 8 dividido por 16. O número que está junto com a incógnita sempre é o divisor, ó. O 5 sempre foi o divisor. Então, 8 dividido por 16, eu posso ter de duas maneiras. Ou eu divido
8 é a metade de 16, então 0,5. Ou eu deixo na forma fracionária, 1/2, que eu vou simplificar aqui por 8, aqui por 8. Ou por 2, 2 e 2, certo? Então a tua resposta pode ser tanto na forma decimal quanto fracionária. Como que eu descubro agora o x? Eu achei o y. Vou trabalhar com decimal, tá? Eu achei o y. Vai aqui ó, na equação que está isolada, igual eu fiz antes, ou na equação que estava isolada, e troca o teu y pelo valor que tu acabou de descobrir. Então, x é igual a 4 menos 5. No lugar do y, eu vou botar 0,5. 5 vezes 0,5 é a metade de 5, 2,5. 4 tira 2,5 dá 1,5. Então, tenho meu par ordenado, 1,5 e 0,5 para o y. Ok? Vamos ver um probleminha? Questãozinha para vocês. Então, para ir de casa ao trabalho, Ricardo pega o ônibus A, que percorre 17 km. Vou botar aqui o ônibus A, ele percorre 17 km. Ou o ônibus B, que percorre 12 km. Então, ônibus B, 12 km. Mês passado, para ir de casa ao trabalho, Ricardo pegou esses ônibus 23 vezes. Então, aqui eu tenho um total, que ele pegou 23 vezes os dois. Um pouco um e um pouco outro. Tendo percorrido um total de 326 km. Tem outro total, que é 326 km. Gente, se eu tenho dois totais, eu tenho duas equações. Então vamos lá, vamos fazer uma equação aqui. Eu sei que aqui o igual é 23, que é quantas vezes ele pegou cada ônibus. Então, eu vou chamar de A mais B. Então, a quantidade do ônibus A mais a quantidade de vezes que ele pegou o ônibus B dá 23 vezes. Como que eu vou montar outra equação, que é 326, o total de quilômetros percorrido? Cada vez que ele pegou o ônibus A, a gente sabe que ele percorreu 17 quilômetros. Então, eu vou pegar a quantidade de vezes que ele pegou o ônibus A e multiplicar por 17. E a quantidade de vezes que ele pegou o ônibus B e multiplicar por 12, 12B. Montei meu sistema. Pergunta, quantas vezes ele pegou o ônibus A? Gente, como eu quero quantas vezes ele pegou o ônibus A, para mim é conveniente isolar a letra B. Por quê? Porque se eu isolo a letra B, eu vou colocar A aqui e eu vou descobrir primeiro A. E eu já saio com a resposta. Caso tu não perceba e tu resolva isolar primeiro A e vai descobrir primeiro B, depois é só substituir e vai achar facilmente, sem problema nenhum. Vamos lá. B é igual. Como é que eu isolo? 23 e o A vem para cá menos. O que eu faço? Pego o que eu isolei e substituo no lugar de quem? Do B, ó, o B que está isolado. Então eu substituo no lugar dele. Na outra equação. Mais 12. E no lugar do B eu vou colocar 23 menos A. Lembra sempre de multiplicar e colocar dentro do parênteses, porque o 12 multiplica tudo isso daqui. Igual a 326. Vamos lá. 17A mais 12 vezes 23, vamos fazer aqui, ó. 23 vezes 12. Dá 6 e aqui dá 4. Casa em branco. 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 2, 2. 276. Então aqui dá 276 e 12 vezes A dá 12A. Igual a 326. Agora é só letra para um lado e número para o outro. Então 17A menos 12A é igual a 326 menos 276. 17 tira 12 dá 5. E 6 menos 6 dá 0. E 32 tira 27 dá 5. 50. 5A igual a 50 é só dividir. A é igual a 10, ou seja, letra A. Se quisesse descobrir o B, aqui é 10, então 10 mais que número da 23? 13. Tranquilo, né? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal.